E o nosso tema de hoje é: quando Deus encontra você no vale do esgotamento. E o nosso texto de hoje fica em 1 Reis 19, do 1 ao 18. Você já percebeu que às vezes, depois de uma grande vitória, vem um grande cansaço? Há pessoas que continuam sorrindo, trabalhando e servindo a Deus, mas por dentro estão esgotados. Se você já sentiu assim, saiba que não está sozinho. Um dos maiores profetas da Bíblia também passou por esse vale. E é justamente ali que Deus revela um dos aspectos mais belos do seu caráter. Hoje, vamos caminhar por 1 Reis 19 e descobrir o que Deus fez e faz quando seus filhos chegam ao limite. Depois da maior vitória, veio a maior crise. Este é o título. No capítulo anterior, Elias viveu um dos maiores milagres das Escrituras. No Monte Carmelo, diante do povo de Israel e dos profetas de Baal, ele orou e Deus respondeu com fogo do céu. O povo reconheceu que o Senhor era o único Deus verdadeiro. Parecia o início de um grande avivamento, mas no dia seguinte tudo mudou. A rainha Jezebel enviou um mensageiro dizendo para Elias que ele seria morto. O texto diz que Elias teve medo, fugiu para o deserto e, sentado debaixo de uma árvore, fez uma oração surpreendente. Ele disse ao Senhor: já tive o bastante, Senhor, tira minha vida. Como um homem que havia visto o fogo do céu descer, chegou a esse ponto. Porque a maior batalha de Elias não foi contra Jezebel, foi contra o esgotamento da sua alma. Muitas vezes pensamos que o problema é a única notícia que recebemos, mas na verdade, ela apenas revelou um coração que já estava cansado. Deus, ele não começa corrigindo, ele começa cuidando. Olha o que o Senhor fez para Elias. Essa é a parte que mais toca meu coração. Elias esperava morrer, mas Deus enviou um anjo. O anjo o despertou, preparou pão, ofereceu água e disse apenas: levante-se e coma. Aleluia! Antes de restaurar o profeta, Deus restaurou um homem. Que lição maravilhosa! Maravilhosa! Vivemos numa sociedade que valoriza apenas os resultados, mas Deus, ele olha para o coração. Ele conhece os nossos limites. Ele sabe quando estamos cansados. Jesus fez o mesmo com os seus discípulos quando disse: venham a mim para um lugar deserto e descansem um pouco. Nosso Deus não é indiferente ao nosso sofrimento. Ele cuida de nós. E a voz de Deus não age no barulho. Depois de caminhar até o monte Horebe, Elias presencia um vento muito forte, depois de um terremoto e em seguida um fogo. Mas a Bíblia diz que Deus não estava em nenhum deles. Então veio uma brisa suave e foi ali que Deus falou. Vivemos cercados por barulho. São notícias, preocupações, redes sociais, opiniões e uma rotina acelerada. Mas Deus continua falando da mesma maneira. Sua voz é percebida por aqueles que aprendem a silenciar o coração e a permanecer na sua presença. E Deus ainda tinha um propósito para Elias. Elias acreditava que estava sozinho e a sua história havia terminado. Mas Deus revelou que ainda havia 7.000 pessoas fiéis em Israel. Depois disso, Deus renovou o seu chamado e mostrou que a sua missão ainda não havia acabado. O desânimo fazia Elias enxergar
apenas o problema. Deus, porém, enxergava o propósito. E assim também conosco. É assim também conosco. Quando olhamos apenas para as circunstâncias, pensamos que tudo acabou. Quando olhamos para Deus, descobrimos que Ele ainda está escrevendo a nossa história. Aleluia! Cristo é o nosso descanso. Essa passagem, ela nos produz e nos conduz diretamente a Jesus. Assim como Elias foi fortalecido para continuar sua caminhada, Cristo também fortalece aqueles que chegam ao limite. Ele declarou, Jesus declarou: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28. O descanso de Jesus não significa ausência de problemas, significa a certeza de que nunca caminharemos sozinhos. E a aplicação de hoje, para mim, para você, talvez hoje você esteja vivendo o seu deserto, vivendo na sua caverna. Talvez ninguém saiba o quanto a sua alma está cansada, mas Deus sabe. Ele sabe. Ele conhece as lágrimas que você derrama em silêncio. Assim como encontrou Elias debaixo daquela árvore, o Senhor também sabe aonde você está. E Ele não chega trazendo condenação, não. Ele chega trazendo cuidado, restauração e esperança. Se Deus ainda está falando com você, é porque Ele ainda não terminou a obra que começou em sua vida. Então, para terminar, vamos orar para selar essa mensagem maravilhosa. Pai, obrigada porque Tu conheces os nossos limites. Quando o cansaço tenta roubar nossa esperança, lembra-nos que nunca estamos sozinhos. Alimenta nossa alma com a Tua palavra, fortalece nossa fé e ajuda-nos a ouvir a Tua voz acima de todo o barulho deste mundo. Alimenta nossa alma com a Tua palavra, fortalece nossa fé e ajuda-nos a ouvir a Tua voz acima de todo o barulho deste mundo. Que encontremos em Jesus o descanso verdadeiro, a força para continuar. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Amém. E eu deixo uma frase de impacto para você hoje. Quando suas forças acabam, o cuidado de Deus começa a revelar que o propósito dele, se essa mensagem tocou o teu coração, compartilha. E Deus te abençoe. E até a próxima. Beijo.